Com opinião livre, hoje direto do restaurante indiano Charim, aqui na Felipe Neri, bairro Monte Serra, em Porto Alegre, ambiente agradabilíssimo. Eu tenho a satisfação de receber o médico, psiquiatra, diretor da Psicobreve, Dr. Nélio Tombini. Bem-vindo. Prazer revê-lo, Dr. Nélio. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço contigo. E se tu me convida para uma atividade dessas, eu sendo psiquiatra que lido com o imaginário das pessoas, né? É porque tu está preocupado com isso. Tu é um sujeito que tem atividades ligadas ao jornalismo, empreendedorismo, atividades empresariais, mas se tu abre um espaço para mim, eu fiquei pensando, tu está preocupado com esse negócio. Tu está achando que esse negócio da cabeça da gente deve ter importância na vida, né? Olha, eu sempre estou preocupado com isso. Eu já fiz 15 anos de terapia, Dr. Nélio. Eu falo isso para quem quiser ouvir. E acho que fiquei um cidadão, uma pessoa, um ser humano melhor ao longo desse período. Terapia ajuda a gente, né? Eu acho que é um instrumento maravilhoso, maravilhoso. As pessoas às vezes investem muito no desenvolvimento intelectual, querem ser mais competentes do ponto de vista de ter mais línguas, fizeram mais MBAs, mas elas acabam negligenciando da sua vida emocional. Então a terapia não é para gente desajustada, maluca, quer se matar, a terapia é para gente como nós, que temos alguns conflitos, que ficamos mais aborrecidos, que nos irritamos, que somos às vezes grosseiros, que perdemos o sono, que lidamos mal com a nossa família, com nossos empregados, com nossos chefes. Terapia é essa coisa do dia a dia. Tu ficasse bem com terapia, eu também, sabe, me sinto um cara mais interessante, eu falei interessante, mais saudável do ponto de vista mental. Hoje em dia eu gosto mais de quem eu sou. Eu era mais atrapalhado. Eu também fiz terapias, né? E eu acho que eu sou um cara assim que me saio melhor no curso da vida. Eu tive uma experiência com divã uma vez, mas foi uma experiência, eu não gostei daquele negócio de ficar de costas pro terapeuta, falando e não tendo feedback. Eu gosto do tete a tete. E é importante. Bom, cada um tem a sua característica, né? Mas é importante, assim, tu poder olhar para a pessoa, né? Olhar para o teu amigo. O senhor prefere essa também? Claro. Disparado. Disparado. A expressão facial, né, de eu falar, eventualmente, no meu consultório, né, que eu sou mais observador, no dia a dia também eu sou muito observador, mas no meu consultório eu dou feedback. Falar um tema com uma pessoa difícil, ela dá um sorriso. Opa, era um tema que ela para ficar chateada, sabe, me dá um sorriso, ela me dá uma informação importante. Claro. Eu vou atrás desse negócio, vou furungar. A terapia é isso, assim, a gente vai legendando, né, as manifestações do nosso inconsciente. Esse é o papel de uma terapia. Eu acho que se tem algo que pode sim nos diferenciar na vida, é uma terapia bem sucedida, né? Porque terapia é uma coisa interessante. Eu digo para os meus amigos, e como aqui é um encontro de amigos, né? Claro. Imagino que do lado de lá tem uma série de amigos. Claro. Digo que terapia é uma atividade assim, um pouco cruel. Por que é um pouco cruel? Porque ela é muito subjetiva. Então cada terapeuta é diferente. Não tem dois terapeutas iguais. Então uma terapia, a gente imagina que às vezes uma terapia vai ser um grande negócio, e pode não ser. Depende do terapeuta, como ele nos ouve, como ele devolve o que ele nos ouve. Então terapia tem que ter muito cuidado. Não é assim, vou no dentista. Provavelmente os dentistas todos vão fazer um trabalho muito parecido. Terapia é diferente. Eu tenho uma amiga que, dentre tantos amigos e amigas que eu tenho que já fizeram terapia nas suas vidas, tem uma amiga, uma vez ela contou que ela teve várias terapeutas e ela não se sentia feliz, ela não via resultado. Até que ela encontrou um terapeuta homem. Eu não sei se é por causa do gênero ou se o cara realmente era mais competente, mas ela se achou com esse terapeuta e ficou muitos anos com ele. Eu acho que é isso aí. Eu digo, né, para as pessoas, porque eu trabalho num grupo... Mas ela tinha medo, viu? Ela achava que determinadas coisas deveriam ser tratadas apenas entre mulheres. E por isso que ela resistia a fazer terapia com homem, e ela conseguiu. Não, mas assim, mas acho que é importante o seguinte, lá na Psicobreve nós somos em 30 profissionais. Então, às vezes, eu encaminho algumas pessoas que eu avalio para fazer terapia com outros colegas, porque eu não dou conta do recado. Eu digo o seguinte, se tu for entre 3 e 5 vezes não gostar do terapeuta, não vai mais. Esse negócio não vai rolar, não vai dar certo. Tu tem que ter uma empatia. O terapeuta tem que, não é empatia de bater nas costas, querido, quando tu tá bonito, mas é dizer coisas que a pessoa se sente confortável, se sente entendida, se sente aliviada. Se isso não acontece, eu penso assim e digo para as pessoas. Eu tenho 2 filhas que são psicólogas, às vezes encaminho alguns pacientes para minhas filhas e digo, olha, se tu não gostar em 3 encontros, não vai mais porque tu não vai gostar.
Fala comigo que vão ver outra pessoa. Sim, terapia sim. É que nem namoro. Se tu é infeliz numa relação, tu não pode crucificar as mulheres pro resto da vida se tu fosse infeliz com uma mulher. Terapia é um namoro. Precisa dar certo. O que precisa para dar certo uma terapia? Para dar essa liga aí entre o paciente e o terapeuta? Assim, em primeiro lugar, a capacidade de ouvir. Né? A gente sim, precisa ouvir o que a pessoa está falando. Né? Em segundo lugar, perceber que o que ela está nos dizendo faz um sentido para nós que não faz para ela. Ou seja, transformar uma coisa concreta numa coisa subjetiva. Por exemplo, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ele tinha muito medo. Ele dizia que tinha fobia para ficar sozinho em casa. Um homem que nunca teve isso, como é que vai ter medo para ficar sozinho em casa? Isso não faz sentido, mas para ele faz. Então isso tem que ser esmiuçado, né? Não dá para dizer para ele, cheio de bobagem, sai de casa, toma um remédio. Não, ele tinha muito medo. Precisava ficar em casa com a mulher. E a mulher estava ficando aborrecida com ele. Medo de que ele tinha? Bom, são medos subjetivos, não tem explicação. É medo do bandido, medo de fantasma, coisa, medo de... Não, medo de eu ter um infarto, morrer em casa sozinho. Mas no fundo, por trás disso, perguntou o que é uma terapia, eu percebi que ele precisava controlar a mulher dele. Então ele era um tirano, porque com a doença ele mantinha a mulher dele presa perto dele. Porque ele não tolerava ver a mulher dele com uma capacidade de aproveitar a vida que ele não estava aproveitando, que tinha ido mal nos negócios. Então, olha a construção que se dá no imaginário das pessoas. Eu disse isso para ele que eu achava que esses sintomas dele tinham que ver com isso. Claro que é uma coisa que ele não faz de má vontade, é uma coisa inconsciente que a gente chama. Eu dizendo isso para ele, foi fazendo sentido e o medo dele foi se esvaindo. Então, para te ver o que a nossa mente é capaz de fazer conosco. Isso é fantástico, esse negócio. Por que, Dr. Nélio Tombini, sobretudo no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, e eu não tenho como não puxar a questão da insegurança no nosso estado do Rio Grande do Sul, no Brasil todo, mas aqui a coisa está realmente grave, né? Por que algumas pessoas encaram isso de forma diferente das outras? Algumas pessoas ficam realmente apavoradas, chegam a se deprimir por causa da situação, e outras levam a coisa na seguinte linha: o que eu posso fazer, né? Vou continuar levando a vida e é isso, né? Estou com Deus do meu lado e a vida segue. Quer dizer, coisas iguais afetam distintamente as pessoas. Isso é a construção do estresse de cada um, né? Cada um constrói o seu estresse, que é um sofrimento, né? De acordo com as suas experiências interiores. Tu observa no teu meio, né? As pessoas observam em casa, no grupo, tem pessoas que são mais assustadas com a vida, né? Esses dias eu estava na praia, vou contar uma experiência familiar, e peguei o meu neto de 3 anos e entrei no mar com ele, com água pelo joelho. E daqui a pouco estava do meu lado, parado aqui, fincado, que nem uma estaca, o meu genro. Aí eu perguntei para ele, o que tu está fazendo aqui? E eu percebi que ele estava inseguro comigo. Claro. Comigo e com o filho dele. Claro que eu observei isso. Passou o fato, depois eu conversei com ele particularmente. Eu disse, o que tu está fazendo lá do meu lado? Claro que ele me deu uma explicação razoável, mas não era isso. Ele estava mostrando as inseguranças dele em mim, como se eu fosse um avô que fosse deixar a criança morrer afogada com água um pouco acima do joelho. Então, para o meu genro, aquilo era uma situação que gerava ansiedade nele. Ok, dado esse exemplo, vamos continuar. Tem pessoas que se assustam muito com a vida, porque dentro delas elas são assustadas. São pessoas que são mais frágeis, que a vida passa a ser algo persecutório, que pode acontecer alguma coisa séria. Tem pais e mães que não deixam um filho de 19 anos sair sozinho, tem que ser levado, tem que ser buscado. Então isso também é o jeito que cada um de nós faz a leitura do mundo externo. Mas hoje a coisa está complicada. Certo, não, mas assim, tem que ter muito cuidado nesse assunto, a coisa complicada. A coisa sempre teve complicada, a vida sempre foi difícil. Hoje está mais, claro que está mais, evidentemente está mais, porque tem uma permissividade do Estado brasileiro com tudo. O nosso Estado é como se fosse uma família que permite toda a sacanagem. O Estado é assim, os governos são assim, permite tudo. Se tu tem uma família, que teu pai e tua mãe permitem toda a sacanagem, todo mal feito, qualquer falcatrua, tu acha que os filhos vão ser o quê? Vão também ser sacanas, vão fazer falcatrua, vão bater, vão roubar, vão mandar longe, vão dizer nome feio. O Estado brasileiro estimula muito isso. Então tá essa bagunça, as pessoas se permite fazer o que bem entende. Mas nós não temos como medir isso, né? Um aparelhinho, fazer uma enquete, saber se as pessoas estão mais violentas, se tem mais bandidagem. Mas é evidente que o Estado brasileiro, nos últimos anos, tem sido um Estado que tem estimulado a sacanagem, o mal feito, a transgressão. Isso é evidente.
E tu acha que isso não contamina as pessoas? Não contamina? Lá no Espírito Santo, as pessoas de bem lá, saqueando lojas, pessoas que até depois levaram de volta, ficaram constrangidas, não importa. Isso é contaminação do meio externo. Então nós estamos vivendo um período que nós estamos muito desprotegidos, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança. E é um Estado, pessoal, é um Estado que se permite, né, ser transgressor, que nos sacaneia, que nos maltrata, que nos judia. O que vai acontecer? Vai aumentar a bandidagem, evidente que vai aumentar. Né? Claro. E nós temos que lidar com isso. Vamos fazer o quê? Voltando para a história do estresse, a construção do estresse é pessoal. Né? Tanto é que diante de um fato, acontece um fato, assiste um desastre, 10 pessoas, né? Uma coisa séria, cada um vai reagir de um jeito. Claro. E assim é a vida, né? O estresse, né, aumenta o uso de álcool, drogas, essas substâncias? Evidentemente, né? Quando nós estamos ansiosos, às vezes nós nem percebemos a nossa ansiedade. Às vezes a ansiedade nos impulsiona a fazer coisas, nos dá uma certa inquietude, a gente não consegue parar, não consegue ler, não consegue ver um filme, não consegue conversar. Isso às vezes é uma ansiedade, é um estresse. E o que as pessoas fazem numa situação como essa? Elas querem se ver livre desse negócio. Né? Como é que quais são os critérios que ela usa no dia a dia para se ver livre disso? Beber. Porque o álcool dá uma relaxada no primeiro momento. Então beber é um grande negócio. Fazer festa, sair, transar mais. Transar, dá uma sensação de que vai se revitalizando. Fumar maconha, evidentemente. As pessoas fumam maconha para melhorar essa sensação interior de desconforto. Então, claro, o uso de tranquilizantes, esses faixa preta, aumenta tudo isso. As pessoas, sim, estão mais abatidas. E tu imagina que isso vai se refletindo nas relações familiares, nas relações amorosas, no trabalho. Isso se reflete muito no trabalho. Né? Como é que o sujeito, que é um gestor, está cuidando daquele grupo de colaboradores? Como é que está a cabeça daquele sujeito? Né? Porque tem uma coisa interessante, que eu vou abrir esse espaço aqui para dividir com os teus telespectadores. Nós guardamos muito dentro de nós os nossos desconfortos emocionais. Nós não dividimos. Eu divido contigo se eu tiver um desconforto físico. Se eu disser para ti, ontem eu tive uma cólica renal, que coisa ruim, tu vai dizer, também já vi. Se eu disser para ti, sabe, ontem eu tive uma dor de cabeça, minha pressão subiu, tu vai dizer, é isso. Agora, se eu tiver com desconforto emocional, se eu estou angustiado, se eu estou deprimido, se eu estou me sentindo perseguido, se eu estou irritado, eu não falo. E quando a gente não fala sobre as nossas emoções, isso vai ficando pior. Vai aumentando dentro da gente. Então, tem uma palavra chamada catarse. Né? O que é catarse? Catarse é o Freud que criou essa. É botar para fora o que a gente está sentindo. Né? Despejar. Isso é catarse. Se eu já faço isso com um amigo meu, com o meu namorado, com o meu pai, eu já me alivio. Mas nós temos dificuldades. O ser humano tem muito preconceito contra o seu sofrimento emocional. Ele acha que é uma debilidade, é uma inferioridade. Então, Diego, a gente não abre isso. Se eu pudesse chegar no trabalho, o Diego é meu chefe, eu chego lá, eu trabalho bem. Mas ontem, eu cheguei no trabalho hoje muito aborrecido, né? E aí eu faço de conta que nada está acontecendo. E estou produzindo mal. E o Diego vem, mas tu está trabalhando mal, o que é isso? Eu vou ficar aborrecido contigo, dizer, não, estou trabalhando bem, tu está me aborrecendo. Mas se eu estiver chateado, isso é para ti assim, quando chegar ao trabalho, Diego, hoje eu não estou bem. Dormi mal essa noite, me aborreci com a minha namorada, brigamos. Se eu tenho essa liberdade, se tu é um cara que sabe escutar, se tu é um cara que tem sensibilidade, vai me ajudar muito. Tu vai dizer para mim assim, faço como dá hoje. Mas as pessoas não fazem. Não fazem. E os chefias também não querem saber disso. Também não querem. Não querem saber disso. E as pessoas não querem mostrar isso que é considerada uma fragilidade. Que ruim, que ruim. Uma fragilidade. Que coisa ruim, né? Que fragilidade. Isso é uma imbecilidade nossa, assim, não dividirmos as coisas. Nós temos que dividir sempre, se possível. Né? Esse dia eu estava com uma pessoa próxima a mim, um parente, e essa pessoa começou a se queixar de uma situação. Começou meio que brigar comigo. Né? Daí a gente fala assim, para um pouquinho. Do jeito que tu está indo, daqui a pouco eu vou estar brigando contigo. Tu está me instigando que eu brigo contigo, eu não quero brigar contigo porque eu gosto de ti. Claro. Então vamos recomeçar essa história. O brigão que é alguém para jogar tênis, né? Isso. Tu está querendo me trazer um assunto que tu não gostou. Então não briga comigo, senta e diz para mim que tu não gostou, por isso.
dá uma oportunidade para eu te ouvir, porque é difícil ouvir, e fazer um contraponto que tu possa gostar ou não. Mas as pessoas tendem, às vezes, a sair brigando ou te xingando porque elas não querem esmiuçar o assunto. Então é interessante isso. Claro. Por que brigar? Porque se tu briga, tu não precisa esmiuçar. E daqui a pouco essa conversa dura pouco, porque o outro vai brigar também, um manda o cara para lá, outro manda o cara para cá e terminou. E assim é muito frequente nas relações dos casais. Dr. Nery Tombini, tem pessoas que têm um mau humor crônico. A gente encontra no ambiente de trabalho, às vezes na família, às vezes na igreja, enfim. Em todos os lugares a gente, de vez em quando, vai encontrar alguém assim. São pessoas que, ou por exemplo, vou dar um exemplo que é clássico, porque isso às vezes até vira tema de reunião de condomínio. Me contaram que isso virou pauta de um condomínio aí, uma discussão sobre isso, sobre uma pessoa, porque ela chegou a chamar a atenção de todo mundo. Uma pessoa num prédio que não cumprimentava ninguém no elevador. As pessoas entravam, bom dia. E aí, doutor Nery Tombini? Bom, mas isso é importante. O que acontece? Não, mas assim, só para lembrar vocês que estão nos escutando lá, assim, o Diego falou em mau humor. Tem uma doença, que a gente chama de doença psiquiátrica. Quando eu falo doença, assim, são sofrimentos que o remédio ajuda. Tem uma doença psiquiátrica que chama de transtornos de humor. O humor, o que é? O humor, imagina que aqui fosse a linha média do humor. Se ele vai para baixo, a pessoa fica deprimida. Se ele vai para cima, o que é ir para cima? A pessoa que fica muito eufórica, falando muito, exaltada, tem muita energia, a gente chama de mania. Então, o humor tem uma doença que tem uma base biológica, bioquímica, que as pessoas podem ficar muito mal-humoradas. Aí precisa tomar remédio. Então, é importante fazer essa observação. Talvez essa pessoa do condomínio fosse uma pessoa que tivesse um transtorno de humor. Transtorno, quando eu digo transtorno, vocês estão em casa, prestem atenção, precisa de remédio. Então, nós temos duas abordagens que a gente ajuda os pacientes, ou dando medicação ou fazendo terapia. Como é que o remédio ajuda? Sim. Tem algumas doenças que têm uma base bioquímica, neurológica. O remédio vai lá e atua no cérebro da pessoa. E muda o humor da pessoa. A pessoa fica menos irritada, fica menos abatida, fica menos agitada. Assim. Então, isso é importante. E o pior é que essas pessoas, às vezes, passam a vida inteira doente e não sabem disso. Claro. Não sabem. Acham que isso é da vida. Aí vem aquela história, justifica pela coisa externa, pela violência, pelo baixo salário, pelo Temer, pela Dilma, sabe? Justifica por tudo. E, motivos não faltam. Não faltam, pelo Inter, pelo Grêmio, não faltam motivos, sabe? E a pessoa, às vezes, ela pode estar cometendo algum transtorno psiquiátrico. Então é importante esse olhar. Mas aqui com essa minha conversa contigo, eu quero enfatizar nas coisas do dia a dia, nossas, das pessoas, entre aspas, normais. Como as relações são complicadas. Como são difíceis as relações. Eu adoro o ser humano, sabia? Eu adoro, eu acho maravilhoso. Quando me conto qualquer coisa das pessoas, eu acho maravilhoso, sabe, de ouvir. Mas o senhor tem que achar mesmo, e é uma coisa admirável, porque um psiquiatra ouve de 8 a 10 horas por dia os problemas dos outros. Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei como é possível, doutor Nery. Às vezes a gente não aguenta os problemas da gente. Mas sabe por que a gente não aguenta? Eu vou te dar a resposta, para ti e para o pessoal lá de casa. A gente não aguenta porque a gente não sabe, às vezes, o caminho para sair da encrenca. Esse é o problema. Eu faço comigo um exercício direto, diário. Eu estou sempre de olho em mim. Sempre estou de olho em mim, nas minhas reações, quando eu estou me irritando. Quando nós entramos numa confusão e não sabemos sair, nós ficamos muito sofridos. Quando nós entramos numa confusão e sabemos sair, nós nos aliviamos. Então, essa é a diferença. Eu, quando estou trabalhando com as pessoas que me procuram, ou mesmo fazendo palestra, essas coisas que eu faço, ou dando um atendimento para uma empresa, eu me divirto com isso. Me divirto não é no sentido de fazer poucado. Eu curto com isso. Isso me dá energia, me dá satisfação. Eu digo o seguinte, que é uma verdade. Às vezes eu vou trabalhar cedo, começo às 8 da manhã, e posso estar mais cansado, fui dormir tarde, eu dormi mal. Durante o dia eu vou tendo mais energia. Então os meus pacientes que vão lá se queixar, vão me passando uma energia boa. Estão entendendo? É como se entrasse um combustível sujo e eu tenho um filtro que vai filtrando, fazendo um combustível limpo, e eu vou aproveitando aquela energia para me fortalecer. Outro lado, né? Isso, me faz bem. E na medida que eu consigo oferecer para eles uma percepção da chateação deles, eles também vão se aliviando. Então, o problema é que a gente fica, às vezes, muito pesado, porque a gente não sabe sair das armadilhas. Tem uma palestra que eu fiz lá no Plaza, que tu estava lá, aquela que, a última lá no Plaza São Rafael, sim, que o título era As Armadilhas Emocionais do Dia a Dia.
Nós estamos sempre criando pequenos entraves para a gente faz a armadilha e cai dentro. Faz a armadilha e cai dentro. Dá um exemplo, doutor Nélio. Vou te dar um exemplo. De autossabotagem. De autossabotagem. Então, tem uma pessoa que eu conversei com ela hoje, que ela é uma pessoa competente, né, por formação superior, mas que ela sempre teve uma série de sintomas, assim, de se sentir mal, ela tiver um problema no coração, que fica tonta, assim. E ela me disse que tinha surgido um problema na vida profissional dela, que ela sentiu passada para trás por uma colega que era próxima dela. E aí ela começou, né, a se sentir mal diante disso, começou a ter umas tonturas, umas coisas assim, e foi para casa da mãe se queixar para a mãe, que tem 75 anos. Ou seja, assim, então, ao invés de enfrentar essa dificuldade, que essa pessoa estava muito raivosa com essa colega que teria maltratado ela, foi se queixar para a mãe. E começou a ter sintomas, tontura, foi para casa da mãe, tomar um chá. Então ela começou a se retirar do assunto, que a única possibilidade que ela tinha era sentar com a colega e dizer, olha aqui, eu quero conversar contigo, eu estou aborrecido contigo, porque tu fizeste isso comigo, isso, e eu não gostei, então eu quero dizer isso para ti. Essa pessoa teve muita dificuldade de mostrar a sua chateação, a sua irritação. Então como é que ela se retira? Como é que é a armadilha que ela faz? Começou a se sentir mal, se sentir tonta, achou que ia desmaiar, que o coração disparou. Então essa é a armadilha que a pessoa constrói. Como ela está comigo há algum tempo, ela sacou isso, se acalmou, né? Mas não deu o segundo passo, que foi sentar com a pessoa e dizer para a pessoa. Por que ela não diz para a pessoa isso? Eu vou te responder, antes que me pergunte. Porque ela tem receio, se disser e a pessoa não concordar com ela, o que ela vai fazer com isso? Qual é o próximo passo? Porque todos nós tendemos a, quando falar com alguém, alguma coisa difícil, querer que a pessoa acolha o que eu estou dizendo. Se a pessoa não acolhe e diz, eu não concordo contigo, eu acho um chato, a pessoa se assusta muito. O que eu faço agora? Geralmente vem uma brabeza muito grande e as pessoas se assustam com a brabeza. A brabeza nos assusta muito. Tipo assim, o que eu faço com a minha brabeza? Eu vou dar um soco na pessoa? Vou virar a mesa? Então, às vezes, para não se defrontar com essa brabeza, a pessoa começa a ter sintomas, vai se sentindo meio adoentada e aí se inviabiliza e se afasta do foco do problema. Não sei se foi claro nesse momento. Eu acho que sim. É que às vezes não é fácil. Aliás, muitas vezes é difícil, né? Para muita gente enfrentar a causa da ansiedade, ir no cerne da questão. Mas o problema todo é perceber. Esse que é o problema. Por que nós trabalhamos? Qual é a função de um psicoterapeuta? É oferecer essa percepção. Porque as pessoas sozinhas às vezes não saem dessa armadilha, não saem. O cara tem uma síndrome de pânico, tu começa a examinar a síndrome de pânico da pessoa, tinha que ver com a relação com a mãe. Cada vez que a mãe ia visitar a pessoa ela tinha uma síndrome de pânico. Porque a mãe era uma pessoa chata, invasiva, desrespeitosa, ela não conseguia, sabe, confrontar a mãe. Então, né, como é que ela se retirava do cenário? Tendo uma crise de pânico. Ela era levada para um pronto-socorro. Sabe? Então, é isso. Isso não é loucura, gente. Falando de pessoas normais, bem-sucedidas, que estudaram. Essa é a mente humana. Essa nossa mente permeia tudo na nossa vida. Tudo. Doutor Nélio, para a gente fechar aqui... Como fechar? Passou, não. Nós já estamos... Me convida, tem que me convidar mais vezes. Mas aqui, o senhor, um ambiente maravilhoso. O senhor tem permanente. O senhor não é do tempo das permanentes de cinema? Hein? Não. Eu era menino, meu pai uma vez chegou em casa e disse, eu sou amigo do dono do cinema, ganhei uma permanente. Maravilha. Eu era menino. E aí meus irmãos usavam a permanente. O senhor tem cadeira cativa, o senhor tem a permanente nesse programa aqui. Vou começar a vir aqui e vou me infiltrar aqui. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta. O senhor toma café? Toma? Muito pouco, mais ou menos? Eu tomo café à noite, antes de dormir. Antes de dormir? E dorme? Durmo. Bom, não sei porque me perguntasse isso. Mas não, mas aí eu vou chegar lá. O café tem cafeína, né, que é um estimulante. O senhor sabe que eu fiquei uns 2, 3 dias sem tomar café. Eu tomo muito café durante o dia porque eu gosto de café. E tomo também de noite. Eu 2, 3 dias sem café, eu fiquei com dor de cabeça. Me deu dor de cabeça, doutor Nélio. É isso aí. Bom, aí logicamente eu tomei um expresso ali, rapidinho passou. É uma coisa de louco. Agora, o café de fato tem este componente de jogar as pessoas para cima, de dar força para as pessoas saírem de casa, trabalharem, etc. Não. Como, eu digo assim, como um auxiliar, não. Nada tem essa força. Nada tem essa força. Ritalina não tem essa força. As pessoas gostam muito. Maconha não tem essa força. Álcool não tem essa força. Cocaína não tem essa força. São subterfúgios que as pessoas usam para dar uma impulsionada. O que tem essa força é nós, dentro de nós. Nós, assim, botarmos na cabeça
sim, que vale a pena sair, sim, que vale a pena se expor, sim, que vale a pena se oferecer, sim, que vale a pena tentar conversar com aquela moça, sim, que vale a pena tentar arrumar um trabalho. Isso é muito difícil. Então, às vezes, as pessoas usam de subterfúgios para se sentir adoentadas, quer tomar um antidepressivo também, que não vai funcionar se não tiver uma indicação. Então, não tem essa força. Não. A força somos nós mesmos, sabia? Perfeito. Eu tem dias que estou mais abatido, né? Já tive abatido na minha vida por situações difíceis, por doença, mas a força sempre vem de dentro de mim. Pessoal, a força que nos empurra para baixo é a mesma que nos empurra para cima. O que eu quero dizer com isso? A depressão é uma energia que nos põe para baixo, mas essa mesma energia, nós trabalhando com ela, nos empurra para cima. É o mesmo combustível. Então, assim... Isso não tem nada de autoajuda, isso é realidade, né? Isso é realidade, claro, assim. Nós temos muito mais potencial que nós imaginamos. Esse é o problema. É que nós temos uma tendência a querer ser cuidados. Então, quando a gente fica meio abatidinho, alguém em volta vai vir, né, passar a mãozinha, vamos lá, ou é a mãe, ou é o pai, ou é a namorada. Esse negócio de ser cuidado é um negócio muito perigoso. E tem pais que às vezes se metem muito na vida dos filhos, a criança nasce com essa ideia que precisa ser cuidado. E aí começa a não ir bem na vida para ser cuidado. Então são pequenas coisas que estão presentes na vida de todos nós. E esse é o papel, né, que eu costumo fazer quando estou conversando com as pessoas. Eu tenho meus vídeos, que são... Por favor. Tem uns vídeos chamados 5 minutos com o psiquiatra Nélio Tombini. Excelentes. Tem 51 vídeos. Não acredito que fiz tantos vídeos, que eu já falei tanta coisa. Olha, eu já assisti acho que quase todos, doutor. Tem uma maneira de instigar as pessoas a pensar. Está na moda, é um instrumento, uma ferramenta para as pessoas pensar. Palestras, eu converso com as pessoas. E, às vezes... É no psicobreve.com.br. Ou no YouTube, se botar 5 minutos, ou no Facebook da Psicobreve. Eu me atrevo, a palavra é essa assim, a dividir com as pessoas coisas do meu trabalho que são simples, não é nada muito complicado e que as pessoas podem entender o que eu digo nos vídeos e vão fazer bom uso na vida. Não é autoajuda, evidentemente, mas é mostrar quais os caminhos que as pessoas vão adoecendo. Olha o que eu falei, o título desse meu projeto chama Os Caminhos do Adoecimento Emocional. São caminhos. Deixa de fora a química cerebral, tá? Que isso não é um caminho, isso é uma coisa que a pessoa carrega, até geneticamente. Mas a grande maioria das pessoas que sofrem de problemas psicológicos, emocionais, foram construídos inconscientemente por ela. Por isso que é os caminhos. Se tem um caminho para adoecer, tem que ter um caminho para ficar bom também, né? Claro. Isso é que importa, que tem saída, né? Dr. Nélio Tombini, médico, psiquiatra, diretor da Psicobreve, obrigado. Bom, obrigado pelo Sempre convite. um prazer. Eu espero que o pessoal tenha apreciado. 10% já está bom do que nós falamos. Muito bom, grande abraço. Um abraço, obrigado.